Boa noite. Boa noite para você que está aqui comigo buscando locações de excelência que vão te levar para o sucesso. Boa noite para você que está aqui sempre. Claudine, Dirlene, boa noite. Para você que não está aqui sempre, mas que vai passar a integrar essa turma de gente de excelência, também quero deixar o meu boa noite e dizer que você é muito bem-vindo. Olá para você que está me assistindo depois. Enquanto eu vou recebendo o pessoal que está chegando, eu quero te fazer um desafio. Convide pelo menos 3 pessoas que você acha que merecem saber, conhecer os 7 passos para trabalhar com locações imobiliárias de excelência. Pensou aí em 3 colegas, convida para assistir a live e toda vez que a gente falar alguma coisa que faz sentido para você, clica no coraçãozinho, é a sua maneira de me ajudar a fazer a minha mensagem chegar para mais pessoas. Obrigada, Dirlene. Ó, gente, a Dirlene disse que já convidou as parceiras dela. A Dirlene é uma colega muito querida do Mulheres do Imobiliário, né, Dirlene? E Dirlene é de Balneário Camboriú. Dirlene, dia 12 vai ter um evento aí da Academia Imobiliária em Balneário. Super convidada. Depois entra lá no Instagram da Academia Imobiliária e dá uma olhada. A Raquel Trevisan vai estar lá também, vai ser bem legal. Tirar uma foto nós 3, hein? Tá bom, gente? Deixar o pessoal chegar pra gente começar. Hoje eu vou precisar ficar de óculos. Não vou conseguir não olhar. Tá bom? Porque hoje a gente tem que ler 7 passos. Vou sim, Dirlene. Vão ser 2 Raquéis. Então, hoje a gente vai... Então, Sara, por enquanto não tem nada para Floripa não, mas tá pertinho aí de Balneário, é só você dar uma esticadinha. Dá uma olhada lá no Instagram da Academia Imobiliária, que o evento tá bem bacana. Não vai ser só sobre locações, né? Vai ser para gestão em geral, e vai ter um painel sobre locações. Vamos sim, Dirlene. Dirlene e quem mais puder ir, vai ser bem legal. Vamos lá, gente. O segredo número 1 é uma coisa que eu falo e repito sempre. Ai, que lindo, gente. Quanto coração. Bora colocar o coraçãozinho aí para o Instagram entender que a gente está batendo um papo legal e mostrar a live para mais pessoas, né? Então vamos lá. O passo, então, número 1 para a gente trabalhar locações imobiliárias de excelência é entender o papel da imobiliária nas locações. Eu sei que eu falo muito sobre isso, mas eu acho que a gente tem que falar mesmo para entrar na cabeça. Por quê? Você aprendeu... Boa noite para quem está chegando agora. Você aprendeu, e eu também aprendi, quando eu comecei a trabalhar com locações, que o seu vínculo... Boa noite, Zé Gilmar. Boa noite, Irã. Que o seu vínculo é com o locador, né? Porque é o locador que te paga.
tem uma coisa muito lógica nisso, né? O locador te contrata, você tem... Boa noite, Bia. Você tem um contrato, você tem lá um papelzinho que te vincula formalmente ao locador. Então, a gente fica realmente com essa tendência de entender que você trabalha para o locador e que até pela natureza do mandato, né, do contrato de mandato que envolve o contrato de administração, né, que é aquela cláusula que o locador te investe de poderes para agir em nome dele na gestão dessa locação. Até por força disso, você fala assim, eu trabalho para o locador, eu estou no interesse do locador. E aí, eu também aprendi isso. Mas o que acontece? Inclusive, existe uma jurisprudência consolidada dizendo o seguinte, olha, se você tem um problema relativo a locações imobiliárias e você precisar ajuizar um processo, você não pode ajuizar contra a imobiliária, porque a imobiliária é mera mandatária, ela é representante do locador. E o vínculo da locação, de fato, está estabelecido entre locador e locatário. Aí o que acontece? De uns 5 anos para cá, a gente começou a ver os tribunais mudarem de entendimento. Boa noite, Lore. E é um movimento bem de baixo para cima. E eu queria dividir com vocês como que os tribunais mudam de entendimento. Em relação ao vínculo da locação, os tribunais continuam entendendo que, do ponto de vista da locação, não tem muito o que inventar, não. O vínculo está estabelecido entre locador e locatário. Acontece que eu já contei para vocês, quem me acompanha já me ouviu falar isso com certeza mais de uma vez. Você tem que pensar que existe uma figura triangular, né? Então, o que existe hoje e o que existiu até aqui eu corretor, eu gestor de locações, sou um contratado do proprietário, do locador. Então, eu trabalho para o locador. Isso é o que existe hoje. E aí, eu tenho contado para vocês que nessa minha vida prática eu tenho visto os tribunais mudarem de entendimento. Isso está começando no movimento de baixo para cima, está começando dos juízes e em algum momento isso vai chegar no STJ, tá? Não chegou ainda, mas já está chegando nos colegiados recursais, nos tribunais. E a sacada é o seguinte: oi, Alessandra, já vou chegar nas perguntas, tá bom? Nós vamos chegar nas perguntas. Depois eu volto. E aí, só pra gente não perder o veio do que a gente está falando, mas depois eu respondo. E aí, o que eu expliquei foi o seguinte: imagina um triângulo. Aqui na base desse triângulo está estabelecida a relação contratual locatícia propriamente dita. Então pensa que aqui está o locador e aqui está o locatário. E você, gestor, você corretor, você imobiliária, está aqui em cima, no vértice do triângulo. O que acontece? Imagina que você tem em cada lado desse triângulo uma relação contratual estabelecida. Aqui, então, na base, locador e locatário se relacionam sem necessariamente passar por você. Por quê? Porque você funciona no vínculo da locação como mera administradora, mera intermediária, mas você possui uma relação de consumo com o locador e uma relação de consumo com o locatário.
os dois lados do triângulo. Então, qual é o seu vínculo com o locador? Você tem um vínculo tríplice. Você tem com ele uma figura contratual tríplice. O locador chega para... Aqui você tem uma mescla de contrato de agenciamento, é aquele contrato em que o locador fala para você assim: oi, imobiliária, você vai ali buscar para mim um bom locatário? Busca para mim um bom locatário e eu vou te dar essa administração. Agenciamento. Prestação de serviço é aquilo que você faz dia após dia. Você está gerindo, você está intermediando, você está descascando os abacaxis da locação. E você tem uma figura contratual de mandato, que é aquela cláusula em que o locador fala assim: eu autorizo você, imobiliária, a agir, eu estou te investindo de poderes para agir na administração dessa locação em meu nome. E com o locador, com o locatário, o vínculo que você tem é o vínculo da corretagem. Então, perante o locatário, você tem a obrigação de intermediar, né, de fazer esse meio de campo dos problemas da locação, e você tem aquela obrigação de informar dos riscos e das vantagens. Aí o que acontece? Quando a gente conversa sobre isso no meio acadêmico, a primeira coisa que a pessoa mais técnica fala é o seguinte: olha, mas você vai ter um conflito de interesses. Mas você não tem. Por quê? Você consegue desempenhar os dois papéis sem que, desempenhando um, você traia as suas obrigações perante o outro. Por exemplo, você age no interesse do locador, mas se você parar para pensar que perante o locatário a sua obrigação não é de mandato, ela é exclusiva de informação e de intermediação, não tem conflito. Se você trabalhar para um, não necessariamente você está contrariando os interesses do outro. E aí, o que acontece? Na hora que você entende isso, gente, tem um aluno aqui que tem tempo que eu não vejo, Irapuã, tudo bem? Qual é o desafio, então, em relação a isso? É que você vai ficar sempre num movimento pendular. Você vai estar hora atendendo o interesse aqui, hora aqui, e você vai equilibrar esses papéis, lembrando sempre, que bom, Irapuã, lembrando sempre que você tem deveres perante os dois. Quando você entende isso, você minimiza muito os problemas. Por quê? Aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, imagina que você está administrando uma locação que apareceu um problema estrutural. Quando você tinha aquela mentalidade, eu trabalho para o locador, o que acontecia? O locatário chegava para você e falava assim: olha, vamos dar o nosso exemplo clássico, aquele exemplo que eu uso sempre, né, que é o piso que estufou. Aí o locatário chega para você e fala assim: olha, imobiliária, o piso daquele apartamento que eu aluguei estufou. Aí você vai lá, notifica, informa para o locador, desculpa. Aí o locador se faz de morto. Quem já viu? O locador faz de morto, né? Aí o locador vai lá e se faz de morto. Não quero saber, não quero gastar. Eu vou fazer, mas não vou fazer agora. E se faz de morto. O que você, com a mentalidade anterior, fazia? Olha, o meu papel, eu fiz. Eu informei. O locador não quer fazer nada, eu trabalho para ele também, né? Deixa para lá, locatário que se lasque. Não era assim? O que acontecia?
locatário entrava na justiça. Pobre coitado do locatário. Gente, o locatário era um coitado. Hoje, quando você entende assim, olha, eu posso ser responsabilizado por negligência, por inércia, por má prestação de serviço, porque o locatário também toma o seu serviço de intermediação, embora quem te remunere seja o locador. Isso saia de lá. Mas aí você, se parar para pensar também nesse campo da remuneração, os 10%, ou os 15%, ou os 8%, a sua taxa administrativa sai do aluguel. No final das contas, quem paga? Não é o locatário? Olha aí. Então, quando você passa a ter esse entendimento, nisso, olha, você já subiu muito o nível, você já está no nível de excelência com locações. Por quê? Porque quando você se depara com um problema, do exemplo, né, que é o piso estufando, você chega e fala, locador, o piso estufou. Aí o locador vai lá e se faz de morto. Aí você fala assim, olha, não pode se fazer de morto não, eu vou te notificar porque eu não quero ser negligente, eu não quero ser responsável pela má condução desse problema. Então, locador, eu estou te notificando que quando você descumpre com um dever de reparo de problema estrutural, você está violando o contrato de locação, você está dando causa à rescisão da locação e você pode ter que pagar multa ao locatário. Então, eu estou te dando um prazo de 3 dias úteis para você se manifestar, após o que eu vou estar isento de qualquer responsabilidade, porque eu fiz tudo o que eu podia fazer. Percebeu? Aí, lembra daquela história que locador não quer ser pai de filho feio? Não quer. Na hora que você fala assim, que você age com essa responsabilidade e você fala assim, olha, eu estou fazendo o que está ao meu alcance. Se você não agir, a responsabilidade é inteiramente sua. Sabe o que o locador faz? Ele resolve. E aí, olha a excelência da sua locação. Percebe? Então, e eu falei só do primeiro passo. Percebe? O que acontece com isso? Outro exemplo. Problema de energia elétrica. Uns dias desses atrás, a gente fez uma live só sobre problemas junto à concessionária de energia elétrica. E eu te ensinei, entre muitas coisas, a como você tem que agir quando você tem um problema de gato, quando a concessionária de energia elétrica transfere o débito indevidamente de um CPF para outro, quando a concessionária de energia elétrica impede a ligação de um novo locatário, porque o locatário anterior tinha deixado o débito, e aí você passa a ter condições de resolver o problema do locador e do locatário e a se preocupar com este movimento pendular que você tem que ter. Você também tem obrigações perante o locatário. Aí você vai falar assim para mim, Raquel, mas com o locador eu tenho um contrato por escrito, com o locatário eu não tenho. Ok. Sabe o que o Código Civil fala? Que você não tem, em uma linguagem mais acessível, que você, os instrumentos de vontade, né? O que são os instrumentos de vontade? Os contratos não requerem uma forma escrita. Então, a partir do momento em que o locatário bate na porta da sua imobiliária e fala assim, ô fulana, você teria aí um imóvel para mim? Eu estou procurando um apartamento assim, 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 que você fala assim, eu tenho sim, eu tenho aqui uma carteira maravilhosa, olha quantos imóveis, blá, 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 e você mostra, você ali selou um contrato de intermediação com este locatário, independente dele estar escrito ou não.
e o entendimento, então, é que você é um prestador de serviço habitual. Você é um fornecedor de serviço e o locatário é um tomador desse seu serviço de corretor de locações. Percebeu? E daqui para frente, agora que você já aprendeu qual é o segredo número 1, nunca mais você vai ignorar o locatário. Então, esse é o nosso passo número 1. Vamos então para o passo número 2. Investir na comunicação com os agentes da locação. Olha, eu falo sempre isso. Locador e locatário, como dizem os italianos, são tutti buona gente. Tudo gente boa. E na maioria das vezes é assim mesmo. Eles são pessoas do bem, locador e locatário. E quando você tem conflito, ei Val, boa noite. Quando você tem conflito com locador e com locatário, olha, eu vou falar sem medo de errar. 85% pelo menos das vezes é por falta de informação. Por quê? Porque o locador, que é um dentista, que é um pedreiro, sei lá, é um construtor, que é um comerciante, ele aprendeu o ofício dele, mas ele não entende de locações. Então, quando você ensina para locador e para locatário as regras do jogo, você facilita muito isso. Então, imagina que você chega num lugar e as pessoas estão fazendo um jogo e te convidam para jogar. Vai dar certo você jogar? Você vai fazer um bom jogo sem saber quais são as regras do jogo? Não. Então, você vai ter que entender qual é o mecanismo, quais são as regras, o que pode, o que não pode, para você saber se portar bem nesse jogo e não errar, né? Não tem graça nenhuma você tá num jogo de carta, por exemplo, e a pessoa tá tentando fazer coisas que não pode ali, você fica o tempo todo, não, fulano, não é assim que joga, entende? Então, eu falo muito sobre a necessidade de se ter manual do locador, manual do locatário. Eu não sei se o Fábio tá aqui. O Fábio ontem comprou o manual do locador e locatário e veio falar comigo, olha, é tudo que eu precisava, porque a linguagem é clara, tá muito acessível, e eu não falo de manual porque eu tenho manual para vender. Na verdade, manual nem é meu carro-chefe, né? Eu tenho por uma questão de necessidade. Inclusive, para a próxima turma da comunidade que eu abri, eu vou dar os manuais. Os manuais antes só iam para os alunos como bônus, né? Então, os primeiros que se inscreviam ganhavam os manuais. Agora, todos os alunos vão ganhar manuais. Eu sou muito convicta da funcionalidade, da utilidade dos manuais. Por isso que eu falo assim, olha, se você não tem um manual, se você não tem interesse de adquirir um manual, faça pelo menos uma cartilha. Ensine pelo menos o básico. Entende? Gente, ó, tô vendo aqui solicitação para entrar ao vivo. No final eu vou abrir, tá bom? Vou falar um pouquinho com cada um que tá pedindo. E aí, se você informa, você tanto ensina, você tanto instrumentaliza. Então, ó, Patrícia e Isabel estão perguntando do manual. Entra na minha bio, se não tiver um atalho para manual, entra no site, no meu site tem. Aí, se você não achar um atalho para o manual, no site tem, tá? Agora,
Se vocês tiverem interesse de entrar para a próxima turma da comunidade, não comprem, tá bom? Ó, quem tá aqui perguntando de manual, se tiver interesse de entrar para a comunidade na próxima turma que eu vou abrir em novembro, não compre manual, porque amanhã ou depois eu não quero que ninguém fale que eu não avisei. Os próximos alunos terão os manuais. A partir de novembro, todos os alunos, independente de serem os primeiros ou os últimos, vão ganhar o manual, tá? Então, então, Alessandra, depois vocês olhem lá. Próxima turma, novembro, tá? Eu acho que é início de novembro, eu não sei ao certo o dia, tá? Então, gente, ó, quem tá falando que vai entrar na turma, tem muita coisa nova, a gente tá preparando uma turma nova, assim, com muito amor, e tá muito show. Mas vamos voltar para nossa vaca fria aqui. E aí, em relação a esses dois tópicos, gente, alguém tem dúvida? Enquanto eu bebo uma água, alguém tem dúvida? Então, Fontine, depois olha lá. Mas, ó, quem tiver com intenção de entrar para a turma, não compra o manual não, que os alunos vão ganhar. Bia, olha aí, Bia, Dirlene, a Bia também é do Mulheres do Imobiliário. Gente, eu quero fazer um convite para vocês. No Instagram tem nós fazemos parte de um movimento chamado Mulheres do Imobiliário. É um movimento lindo da Elisa Tawil e da Raquel Trevisan. E todas vocês muito convidadas, né? A gente tem bate-papo no Clubhouse toda quinta-feira de manhã, de vez em quando eu posto alguma coisa, é uma convivência bem legal. A Dirlene é de lá, a Bia também. Então, Claudine, manual do locador, eu tô inserindo coisas novas também, tá? Olha só, vou fazer uma coisa legal com vocês, hein? Quem tá aqui que tá falando que não vai esperar a turma, que quer comprar o manual, vou dar um bônus de 20% para quem quiser comprar o manual, mas tem que esperar mas eu não queria vender manual para vocês não, eu queria que vocês entrassem na turma, tá bom? Pra gente fazer coisa. Mas quem quiser depois fala comigo que eu vou ver um jeito de quem não puder esperar, porque turma é só em novembro, tá bom? Vamos seguir. Então, gente, tem uma frasezinha que eu falo e que eu queria até ler para vocês. Você é o veículo que conduz os agentes da locação. E instruir é o melhor pavimento dessa estrada para que a viagem transcorra tranquila, tá? Nisso aí eu vou encerrar o tópico 2. É o segredo 2. Segredo 3. Para quem quer trabalhar com locações de excelência, você precisa investir em locações mais descomplicadas, ágeis e seguras. Como que você vai fazer isso? Você sabe qual é a locação de excelência? Aquela em que está tudo em ordem e é uma locação que é rentável. Sabe o que acontece? Tem muita gente... Deixa eu voltar aqui antes de entrar. A Bia tá falando que Corram Lá é muito bom. A Dirlene também tá lá, gente. Eu me esforço para estar lá toda quinta, 8 horas da manhã. Deixa eu ver. Não, quinta-feira eu vou estar. Quinta-feira agora eu vou estar. E é bem legal.
Então, mulheres do imobiliário, e são coisas diferentes, tá? Então, fechamos aqui. Vamos voltar. Investir em locações mais descomplicadas, ágeis e seguras. O que acontece? A locação, para ser bacana e para você crescer, você não pode perder tempo e se atolar de coisa e não conseguir crescer. Perder tempo com aquilo que a automação faz por você. Você não pode perder tempo se estressando, escrevendo e-mails para situações corriqueiras. Você não pode ter que fazer isso, né? Então, o que você tem que fazer? O que eu posso fazer para descomplicar a minha locação? Certo? Existem soluções prontas para você fazer isso. Hoje, você faz análise de perfil muito rápido. Antes, você fazia uma análise muito superficial. Hoje, você tem muita informação, você tem vários burôs de crédito. Você pode fazer a sua análise tradicional. Eu fiz uma live sobre isso, tá? Depois vocês podem pesquisar no IGTV. Mas eu tenho uma aula sobre isso. Na verdade, eu tenho três blocos de aula sobre análise de perfil. Para você fazer essa análise mais completa e reduzir o risco da inadimplência, né? Mas você pode investir em garantias onerosas. Você pode terceirizar o risco da sua locação. Mas não é só isso. Hoje, os grandes players do mercado de locações trabalham com contratações muito rápidas. A gente vive a era do imediatismo. Ninguém quer perder tempo. Então, se você chega e fala assim para o seu locatário, aqui você tem uma análise de crédito de 10 minutos, de 15 minutos, e eu consigo fechar a sua locação em um dia, concluir a sua contratação da locação em um dia, ele vai fechar com você. Percebe? Quando você chega para o locador e fala assim, aqui o seu aluguel é garantido, independente de você ter caixa para fazer aluguel garantido. Se você chega e fala assim, eu trabalho com garantia onerosa e você não vai ter problema para receber o seu aluguel. Você acha que esse locador vai para onde? O que é o petróleo de locações hoje, gente? Além de dados, né? Imóvel. Não tem imóvel no mercado. Eu tenho imobiliária aqui que arranca os cabelos, porque ela tem fila de locatário, mas está com dificuldade de captação de imóvel. Então, quando você chega para o locatário, para o locador e fala assim, vem trabalhar comigo que aqui você vai receber aluguel, faça chuva ou faça sol. Percebam isso. Isso é ouro. Abram os ouvidos de vocês e eu não vou dourar a pílula. Sabe qual é o segredo? Um dos maiores segredos do quinto andar. O locador não tem inadimplência, porque o quinto andar banca. Aí você vai falar assim, Raquel, eu não tenho porte do quinto andar. Eu não consigo segurar a onda do quinto andar. Eu não tenho peito, eu não tenho força para competir com a potência do quinto andar. Eu acredito, não tem mesmo. Mas você pode copiar esse modelo maravilhoso, inovador, revolucionário que é o quinto andar. Como? Adapta a ideia à sua realidade. Você não tem grana para garantir o aluguel e falar para o locador aqui, eu garanto o seu aluguel, se associe a quem possa fazer isso.
Hoje a gente tem dois grandes mercados, duas grandes potências, né, de garantia paga, e eu não estou falando de seguro-fiança, tá? Seguro-fiança agora melhorou um pouco, mas eu tenho reserva em relação a seguro-fiança por causa de dificuldade de cobertura. E eu vou te falar, se você for trabalhar com garantia paga, cuidado com guarda-chuva. Cuidado com um produto que é muito barato e não cobre tudo. Porque senão você vai oferecer uma coisa para o locador e lá na frente você vai ter dor de cabeça. Então, eu vou fazer um merchan aqui e eu não tenho pudor nenhum de fazer isso, porque é um parceiro maravilhoso, que é a Velo. A Velo é minha grande parceira. Raquel! Que coisa linda! Raquel Trevisan. Eu sou outra Raquel, gente. A Raquel maravilhosa tá aqui na live. Então, a gente está falando de garantia paga, Raquel. Então, eu estou incentivando que as pessoas trabalhem com locações descomplicadas. Obrigada, Di. Trabalhem com locações descomplicadas, rápidas, e que você atraia imóveis para sua imobiliária. A gente hoje tá com falta de imóvel. E aí você chega pro locador e fala assim: vem que aqui você vai ter garantia de recebimento. E eu indico a Velo, ó, a Geise está falando aqui, usamos a Velo e estamos crescendo nas locações. É um baita parceiro, não é, Geise? E a Velo dá ferramentas para os meus alunos, né? Então eu valorizo demais essa parceria. Mas independente disso, se você não quiser trabalhar com a Velo, você tem a Credipago, né? Só fica esperto com cobertura, tá bom? E essa questão da rapidez. Outra coisa, quando você trabalha, e agora eu vou falar também de seguro-fiança. Quando você trabalha com seguro-fiança, por exemplo, seguro-fiança, quando você descomplica com título de capitalização, e o título de capitalização é calção em dinheiro, tá, gente? Não existe garantia título de capitalização. Já vou chegar aí, Evenise. Quando você desmistifica a figura do fiador e da calção e você ampara mais o recebimento do locador, você tira um peso das costas do locatário. E essa geração mais nova não tem aquela solidariedade que o pessoal mais velho tinha, de falar assim: fulano, você pode ser meu fiador? Isso não rola muito. Essa geração mais nova tem muita autonomia, não tem essa coisa de estar pedindo, né? Então, existe uma tendência muito grande e uma necessidade que você dê alternativas para o locatário, dele fazer uma locação desburocratizada, descomplicada e sem precisar recorrer a fiador. É uma coisa bem chata, né? Você pede a um, pede a outro, pede ao parente, aí o cara não quer e fica naquela coisa mais desagradável, tá certo? Então, a nossa dica número 3 é investir em locações mais descomplicadas, ágeis e seguras. Eu vou abrir para quem quiser participar ao vivo, tá bom? Que seguro, Lori? Ó, eu tô falando de garantia paga. E aí eu tô falando assim, existe o seguro fiança, né? Você pode trabalhar com aporto. Existem outras alternativas, né? Evenise, o que chegou em São Paulo que você tá perguntando? A Velo? Acho que sim. Acho que sim. Depois fala comigo que eu solicito um contato para você, tá bom? Segredo número 4. Qual seguro? Seguro fiança?
Você tá brincando? Vocês não trabalham com seguro fiança, sério? Então, Lore, seguro fiança é assim, ó, o artigo 41 da Lei do Inquilinato fala, né, que você pode garantir a locação através da contratação de um seguro, tá? Precisa ficar bem esperto pelo seguinte, pelo artigo 41 da Lei do Inquilinato, o seguro fiança precisa ser um baita guarda-chuva, precisa abarcar tudo, tá? Todo aluguel e encargo. O que acontece? Para baratear e deixar o seguro mais acessível, o que as seguradoras fazem? Elas tiram algumas coisas de debaixo do guarda-chuva, tá? E a SUSEP tem regulamento que autoriza isso, né? Então, gente, olha, eu vou fazer um post depois em relação a velo, tá bom? Mas quem quiser, fala comigo no direct que eu passo o link. E aí, então, existe a figura do seguro fiança. Lore, liga para Porto Seguro. Lore, se você tá na comunidade Cali Free, tem 2 pessoas que trabalham com seguro fiança lá, tá? Mas se você não tá, você me fala que depois eu te passo o contato para você conhecer essa questão do seguro. Mas não deixa de conhecer garantia paga também, tá? E eu indico a velo, mas agora eu não estou falando da velo especificamente. Estou falando de garantia onerosa, tá? Se não for a velo, conheça o produto, tá? Isso é uma coisa muito legal, tá? Se você tá na comunidade, eu mando sim. Mando sim. Vamos lá, gente. E aí, lembra que a gente estava falando sobre falta de tempo? Para você ter isso, garantia paga. Para você crescer com locações, para você fazer locações de excelência, você não deve perder tempo com o de sempre, tá? Não fica gerando boleto todo mês, independente do tamanho da sua carteira. Se liberta das rotinas. O link para entrar na comunidade? Vai lá na minha bio, Lore. Vai lá no meu perfil do Instagram. Clica naquele link. Você vai ser direcionada para uma página que tem um monte de lugarzinho. Aí tem lá o lugar para você ir para a comunidade Cali Free, lista de espera da comunidade Cali Premium. Eu acho que tem coisa de manual também, meu site. E aí você clica ali e ele vai te direcionando. Clica ali para a comunidade Cali Free. E aí, o que acontece? Sabe quando o locatário chega e fala assim, olha, eu vou entregar o imóvel. Aí você precisa mandar para ele um monte de coisa que ele precisa fazer. Aí você abre o e-mail e fala assim, nossa, eu tenho que passar para ele todos os procedimentos de finalização da locação, blá, blá, blá. Aí você fica lá, sabe quanto? Meia hora, 40 minutos, manda o e-mail e você fala assim, nossa, eu esqueci de avisar ele que além do desligamento da luz, ele também não pode pedir o desligamento do gás. Aí você fica remendando e você sobrecarrega o seu cérebro com aquele monte de coisa. Mas, se você tem um modelinho de e-mail para usar para cada situação que se repete rotineiramente, não é mais fácil? Quando o locatário bate na sua porta, que você
vai mandar para ele a lista do que ele precisa. Se você é uma pessoa despreparada, você vai ter lá um papelzinho, aí você vai digitar, vai colocar, mas se você tem tudo prontinho para você disparar, mandar no WhatsApp para ele, tá salvo lá no seu WhatsApp. Você trabalha com web WhatsApp, e aí, fora aquele apagão de ontem, né, gente? Pelo amor. E aí você entra, você tá salvo lá, você copia, cola, manda pro locatário, olha, eu preciso disso, disso, disso. Tá aqui, locatário, a ficha, a proposta, você fez a captação do imóvel, aí você quer deixar o locador amarradinho com você, para ele não alugar direto com o locatário que você captou. E aí você tem lá a ficha do locador para mandar para ele, e nessa ficha do locador existe um pré-contrato de administração. Já pensou? Sabem o que é isso? Eu falei só um pouquinho. Outra coisa, tem lá, eu não falei agora há pouco de uma notificação que você manda para o locador e fala assim, olha fulaninho, isso aí que você está fazendo corpo mole, que você não quer fazer, isso é infração contratual, é infração legal, pode ensejar a rescisão da locação e pode mais, pode ensejar a aplicação de multa contra você em favor do locatário. Sabe? Modelos de notificação para você só buscar. Ah, eu tenho uma coisa assim. Eu estava falando com a Bruna no outro dia que tem 2 módulos novos que eu estou preparando, que eu vou finalizar para a comunidade Cali Premium agora no feriadão. Vou aproveitar o feriadão para finalizar. Um é o módulo, é a mentoria de sistematização, com todos esses modelos, sistematização de A a Z. Um outro é de produtividade. E eu estou testando um aplicativo do... Quem conhece o Evernote aqui, gente? Eu estou conhecendo o Evernote, estou fazendo um curso, tá? Para aprender a operar o Evernote. E eu descobri que no Evernote você alimenta os modelos, você joga as coisas lá dentro, inclusive arquivo. E você categoriza esses modelos. Isso, Bia? A Bia conhece. Você categoriza esses modelos por etiquetas. Eu estou fazendo um teste. Se der tudo bem, eu vou ensinar também a como você vai alimentar esses modelos no Evernote. Para você tá no seu dia a dia de locação, você tá na rua, né? Aí você tem que mandar, você tem lá o contato do sujeito no WhatsApp. Aí você vai pegar, tá na rua, você fala assim, ó, aconteceu uma coisa assim, assim, mas eu já tenho um modelo. Vai lá no Evernote, pesquisa pela palavra-chave que você vai identificar, com três palavrinhas, Evernote, com 3 palavrinhas, você vai localizar aquela notificação que você precisa. Então tá tudo fácil, o seu tempo tá otimizado. Eu estava falando da Velo, a Velo dá para os meus alunos, para o pessoal da comunidade, CRM. Ô Geise, Evernote, isso, Bia, obrigada. Ô Geise, você tá aí? Você usa o CRM da Imóbia? Não sei se você já tinha CRM ou se você usa o da Imóbia. A Geise, que é aluna, estava aqui. E aí a Velo que subsidia isso. Por isso que eu falo tanto dessa parceria de valor. Ela é mega preocupada com parceiro e tudo. E... Oi, Igor. E... Só de você ter alguém... É um aplicativo, Isabel, e a versão gratuita dele é muito completa. Eu fiz a versão paga, porque eu acho que para mim compensa, tá? Para eu poder compartilhar com o pessoal do meu escritório. Mas a versão paga dá super certo. Pode usar, que ela é muito forte. E aí, imaginem que você
não gasta tempo gerando boleto para os seus clientes. Você está gastando tempo, sabe com o quê? Com o que te dá dinheiro. Você está gastando tempo com relacionamento, com captação. Você não anda se você não tiver imóvel. Você vai administrar o quê sem imóvel? Que locação que você vai intermediar sem imóvel? Então você vai focar naquilo que te dá dinheiro e você não vai perder o seu tempo com isso. Se você tem as suas rotinas de locação de A a Z sistematizadas, se você sabe onde está tudo, se você tem vários modelos. Obrigada, Isabel. Se você tem vários modelos, gente, a Isabel tá falando que as lives sempre foram boas, mas hoje eu tô me superando. Obrigada. Se você tem tudo fácil a um alcance da sua mão, se tá tudo mastigado, se tá tudo fácil, você consegue se dedicar àquilo que te dá dinheiro. E não é só trabalhar locações de excelência, é trabalhar locações com excelência e praticidade. Porque vamos combinar? Quem me acompanha aqui, alguém viu aqui uma postagem que eu fiz no meu aniversário? Que foi uma brincadeira que acabou ficando séria? Meu aniversário, gente, o tema foi da Mulher Maravilha. Porque é assim que a gente vive. A gente trabalha, a gente dá conta de casa. Se você for uma pessoa que se preocupa com saúde, você quer cozinhar, sabe? Uma coisa que chega a ser uma dor para mim. Eu não transijo de fazer a comida da minha casa. Chega no sábado, eu tô acabada, eu tô cansada, mas eu tô feliz. E eu trabalho muito. Eu tô aqui fazendo live com vocês. Eu passei o dia assim, que foi um turbilhão no escritório. Eu liberei prazo, eu fui para fórum, eu fui para o Tribunal de Justiça, eu fiz audiência, eu atendi cliente. Quem é da comunidade Califree que está aqui sabe que eu atendi dúvida na Califree. Quem é da Cali Premium sabe que eu gravei vídeo para Cali Premium. Então, assim, sabe por que eu tô com essa cara boa? Porque a minha cabeça é leve. Porque eu tenho maestria emocional. Porque a gente consegue dar conta desse jeito. A gente fala muito disso lá no Clubhouse, né, Dirlene? E a pegada é essa. Então, além de você trabalhar com excelência, a proposta é que a sua vida não seja pesada. Porque você tem que chegar em casa e dar conta de filho. Você tem que ter pique. Então, Bia, a Premium é a paga, mas não tem vaga aberta agora, só em novembro, tá bom? Então, você tem que chegar em casa, tem que sobrar alguma coisa? Sobrar não. O melhor de você tem que ser para quem você ama. Percebe? Você não pode dar para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para as pessoas que você mais ama. Você não pode dar resto. Você não pode chegar em casa com humor de cão, aquele jeito que a pessoa não pode nem olhar forte para você. Isso não rola. Porque senão tá tudo errado. Senão você vai ter excelência em locações, mas você não vai ter praticidade. E você vai ter uma vida pesada. A sua cabeça não vai sobrar nada. Entende? E aí você chega no final de um dia, como eu tive hoje, são 8h42 e eu tô aqui no gás. Entende? E depois que a live terminar, eu tô aqui em Vila Velha, meu marido tá lá na chácara. Eu converso de vídeo com ele.
entende? Eu só vou ver ele quinta-feira. Percebem? Mas o meu melhor é para ele. Só para a gente terminar essa parte aqui do melhor que a gente tem que dar. O Fernando Júnior, que é meu amigo e me prestigia lá na Califree, e é um grande conhecedor da lei do inquilinato, né? Uma sumidade, né? Um dos maiores conhecedores da lei do inquilinato. Ele fala assim: Raquel, você está pegando uma veia coach. Eu falei: não é coach, Fernando, é que eu tenho uma preocupação muito grande das pessoas se perderem. E eu não quero que o meu aluno seja um farol em locações e seja uma porcaria dentro de casa. Porque a vida é muito frágil. Se você trabalhar de sol a sol e não tiver tempo para curtir aquilo para o qual você trabalha, que é a sua família, porque, gente, caixão não tem gaveta. Isso não é para dizer que você não é para ganhar dinheiro, não. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de vida boa, eu gosto de conforto, eu gosto de louça bonita, eu gosto de mesa bem posta, eu gosto de roupa boa, eu gosto de tudo isso. Mas a gente tem que gostar mais daquilo para o qual a gente trabalha, que é para usufruir com a família. Certo? Vamos lá, vamos caminhar. Momento de desabafo aí. Então, quando você sistematiza, você tem excelência, você tem praticidade e aí fica tudo com mais sentido, né? Quem nunca fez aqui Roda da Vida? Quem nunca fez, faça. Quem é aluno e está aqui, assista o módulo de PNL. É interessantíssimo, tá bom? E sobre a sistematização, que é uma coisa muito importante. Eu já vi imobiliária ficar de pé, já vi imobiliária média ter aquele funcionário padrão, sabe aquela pessoa que sabe tudo, conhece tudo da imobiliária, é a máquina, né? Sabe tudo. Quando o funcionário desse vai embora, o dono da imobiliária falta arrancar os cabelos. Se você tem a sua rotina, a rotina do seu processo locativo toda sistematizada, você não é refém de funcionário nenhum. O processo é seu, tá tudo na sua mão, percebe? Então, porque você é um, e o seu colaborador não pode ser mais que você, porque ele vai, mas você fica. Então, essa também é uma importância da sistematização, tá bom? Segredo número 5, a gente fez uma live sobre isso. Você precisa trabalhar mecanismos de desjudicialização no seu contrato de locação. O que acontece? A gente fez uma live sobre isso. Eu que agradeço, Dirlene, uma alegria você estar aqui. O que acontece? Vamos falar de novo do quinto andar? Sabe o que o quinto andar faz que é sensacional? O contrato dele tem uma cláusula de eleição de foro de arbitragem. O que isso quer dizer? O contrato chega assim e fala assim, olha, se a gente tiver algum problema no curso da locação, você não vai entrar com uma ação contra mim, locatário.
Nem você, locador, vai entrar com uma ação contra mim, locatário. Porque a gente escolheu conciliar. E aí você fala assim, lá do contrato fala assim, se você tiver algum problema decorrente da locação, a gente vai se entender num tribunal arbitral, tá? E aí, eu fiquei pensando nisso. E eu pensei assim, a gente fez uma live sobre isso, né? Como que a gente podia trazer isso para uma realidade geral? Por quê? O Brasil é muito diverso. Nem toda cidade tem tribunal arbitral. E outra, nem todo padrão de locação comporta o gasto do juízo do tribunal arbitral. Aí você vai falar assim para mim, Raquel, mas litigar hoje também é muito caro. É muito caro, mas quando você faz uma vinculação do seu contrato a um determinado tribunal arbitral, qualquer coisa vai parar ali, né? Então, isso onera a locação e não se enganem. Isso vai para o resultado do preço do aluguel, tá? O que acontece? Quando você está trabalhando com a gente está falando de quinto andar, né? Quando você está trabalhando com quinto andar, o aluguel dele, sendo um aluguel garantido, é uma coisa que está no risco do negócio, ele banca. Mas nem sempre o locador, quase sempre o locador não quer botar a mão no bolso. Não quer mesmo. E aí eu pensei e adaptei essa coisa da cláusula da paz para uma realidade de conciliação, ao invés de uma realidade de mediação. E é o que eu sugiro que vocês façam. Criem, através de um negócio jurídico pré-processual, uma cláusula em que vocês digam, em que locador e locatário digam entre si, olha, ninguém aqui vai poder levar demanda para o judiciário sem que antes a gente tenha sentado e tentado uma etapa conciliatória. Percebem? Isso chama cláusula de paz e é um dos segredos de locação de excelência, tá? Quando você está avaliando... Um dia desse, uma pessoa que não era corretora me perguntou assim no Instagram, como que eu posso escolher bem uma imobiliária para administrar a minha locação? Eu falei, olha, pesquisa no seu tribunal se ela tem muitos processos. Aí eu expliquei para ela o seguinte, falei, às vezes ela vai ter algum processo, mas vai ter a maioria de coisas que o locatário perde, né? Mas procure ver se ela é muito acionada por locador. Faça uma pesquise a reputação. Porque a imobiliária ser demandada pelo locatário é uma coisa que acontece muito por falta de informação. Inclusive, gente, nos meus manuais tem duas coisas que evitam processo judicial, que é esse ajuizamento errado. É identificar no manual, informar para o locatário que você, imobiliária, simplesmente representa o locador, mas que você não responde pela locação em juízo. Você só responde por aquilo que é um defeito na prestação do seu serviço, né? E você falar para o locador de quem é o risco da locação. São coisas importantes se você vai fazer uma cartilha, se você vai desenvolver o seu manual. Tá bom? O segredo número 6 é uma coisa que eu falo sempre. Você precisa transformar a lama em flor. Você precisa transformar o caos em coisa boa.
aprender com os erros e melhorar o seu processo de locação e o seu contrato de locação incansavelmente. Como que você faz isso? Há umas 3 ou 4 lives atrás, tinha uma cliente minha na live e a gente conversou sobre isso. 2 vezes por ano, a gente reformula o contrato. Sabe como é que a gente faz isso? Eu chego para ela e falo assim, Bruna, tá na hora da gente reformular o contrato. Vamos dar uma zapeada nos setores? É uma imobiliária muito grande que tem vários setores. Fulano, puxa na memória aí, tem alguma coisa que aconteceu que foi ruim? Se deparou com alguma cláusula, alguma situação que não foi legal para a gente tentar prevenir isso, para ela não acontecer mais? Muito do que eu tenho no meu padrão de contrato, né, que eu chamo de cláusulas eventuais, porque o contrato de locação é assim, ó. Vou dar um conteúdo extra para vocês. Eu falo que o contrato de locação tem 4 camadas. Ele tem uma estrutura, que é aquela estrutura que se repete de norte a sul, né? Aquelas cláusulas básicas que parece até que um saiu copiando, colando, mas não é. Essa estrutura, esse miolo básico que tem no contrato de locação, são as regras que decorrem da lei do inquilinato. Aí você tem uma outra camada, que são aquilo que você acha que é valor para você, que você quer deixar nas suas locações. Aí você tem uma outra camada, que é as cláusulas eventuais, aquelas situações que eventualmente acontecem. Por exemplo, contrato que tem usufruto, contrato de um imóvel que não está em condições muito perfeitas, né? Outra cláusula eventual. Tem uma cláusula que eu passei a adotar depois da pandemia, que eu chamo de cláusula da pandemia, mas ela entra na segunda fase, né? E então, você vai modulando o seu modelo desse jeito. E aí, aquela situação que você não quer mais que se repita, você transforma isso em algum parágrafo, ou você adapta alguma cláusula ou algum parágrafo e fala assim, isso aqui eu não quero que aconteça mais, nem comigo, nem com o meu cliente. E você está o tempo todo aperfeiçoando o seu contrato de administração e seu contrato de locação. Lembra que nessa live a gente comentou aquela questão do sujeito que retirava as chaves e não tinha colocado lá, o contrato não tinha isso, tá? Que o tempo que ele excedesse na realização dos reparos, ele ia ter que pagar o aluguel a título de luto cessantes. Olha, gente, quem entrou? Velo Bra, falando de vocês, Velo, eu não sei quem é que tá aí, se é o Paulinho. Falei demais da Velo hoje aqui, e tem gente querendo contato da Velo, tá? Precisa, depois eu vou passar o link. Então, gente, boa noite, né? Então você precisa identificar isso, anotar, e pelo menos 2 vezes por ano você precisa melhorar o seu contrato, aperfeiçoar. E aí, ó, o céu é limite. Quer dizer, nem o céu, né? O céu é limite. Você vai melhorar o seu contrato incansavelmente. Tudo aquilo que você não quer que se repita, você traz para o seu contrato de locação, você traz para o seu contrato de administração. Outra situação de cláusula eventual, que é aquela cláusula que não está no seu contrato padrão, mas que você precisa ter ali para lançar a mão e fazer a adaptação do seu contrato. Quando você tem um imóvel com reforma autorizada, tem cuidados que você não pode se descuidar quando você trata de reforma na locação, né? Então,
ou no aditivo, se essa reforma foi autorizada depois, você tem que ter esses cuidados. Então você vai ter o seu contrato padrão e você vai ter que ter lá separadinho as cláusulas eventuais para determinadas situações. Aquele imóvel que não está em condições tão perfeitas, mas que o locatário fala assim, olha, eu sei que esse imóvel não está em condições tão perfeitas, mas se ele tivesse, eu não ia ter dinheiro para comprar. Por exemplo, já contei para vocês de um imóvel que era na beira-mar, aqui, era um imóvel que precisava de manutenção, a locadora não queria dar manutenção nesse imóvel, mas o aluguel ficava mais barato porque ele tinha esses probleminhas, o revestimento já era mais velho, a rede elétrica já não estava lá grande coisa. Então, como é uma cláusula eventual para cercar esse tipo de problema nesse tipo de locação? Você vai lá e coloca, olha, eu locatário, considerando, aí você vai usar a técnica contratual de considerando que o imóvel não está em condições tão perfeitas, que ele tem algumas, que é um imóvel mais usado, que eu aceito o imóvel dessa forma, como eu conheci o imóvel, eu aceito ele para locação, e aí você vai reequilibrar através dessa cláusula eventual, dizendo assim, mas aquele aluguel que seria R$2.000, eu vou pagar 1.400 nesse aluguel. O locador está dando um desconto de tantos % no aluguel, porque esse imóvel não está em condições perfeitas. Você não pode fazer isso para imóvel que está com problema estrutural que afeta a habitabilidade. Mas se é aquela coisa só do imóvel que está mais ou menos, né? Dá para usar, mas não é aquela coisa perfeita, dá para você ter uma cláusula eventual para esse tipo de coisa. Isso a gente trabalha também nas oficinas de contrato de locação. Bom, segredo número 7, e a gente já vai concluir. Você, para trabalhar locações imobiliárias de excelência, de muita excelência, você precisa estar atento aos movimentos do mercado e se atualizar constantemente. Você está atento aos movimentos do mercado? Pelo menos de 2 anos para cá? O que você está percebendo? Você percebeu que a pandemia mudou hábitos? Vocês sabem que eu me divido entre 2 lugares durante a semana. Eu fico na cidade terça, quarta e quinta, e de sexta a segunda eu passo na minha chácara, e segunda e sexta eu trabalho na chácara. Esse foi um movimento que a pandemia trouxe para mim. As pessoas migraram, estão preferindo imóveis casa. As pessoas estão preferindo imóveis no interior. As pessoas estão preferindo imóveis residenciais maiores e comerciais menores. Por quê? Porque a pandemia trouxe rodízio de pessoal dentro das empresas. Partiu chácara da doutora? Não, Isabel. Entende? Então, você está percebendo isso? Vocês perceberam quanta vacância teve de imóvel comercial? Quantas salas foram entregues? Vocês estão percebendo isso? Quem quer trabalhar com locação de excelência? Exatamente, Dilene. Dilene está falando, aqui alguns
condomínios de chácara, aumentou muito, né? E outra, hoje você tem Wi-Fi em todo lugar. Eu tinha uma dificuldade. Não, Isabel, não magoa, não. Partiu. Depois eu faço uma foto só pra você, tá bom? Eu tava brincando. Então, eu tinha uma dificuldade quando a gente comprou na chácara. Eu não tinha internet lá, de jeito nenhum. Depois eu consegui uma internet via satélite, que era discada. Eu tinha consumo. Eu não conseguia assistir Netflix na internet. Percebe? Então, Isabel, e aí eu agora tenho Wi-Fi. E eu consigo, quinta-feira vou tentar fazer live lá na chácara. A live de quinta-feira vai ser lá. Vamos ver se a gente consegue. Entende? Então, você precisa estar atento, porque querem saber de uma coisa? Por que você precisa estar atento a isso? Porque depois da pandemia, os critérios de precificação de aluguéis mudaram. Outro hábito que o home office trouxe, e se você quer trabalhar com locações de excelência, você tem que estar muito ligado nisso, muito ligado. As pessoas passaram a desenvolver atividade produtiva dentro de casa. Então, isso, Dilene, não tinha internet. Eu só tenho agora a internet de mais qualidade lá. As pessoas passaram a instalar endereços fiscais dentro de casa. E você precisa estar muito atento a esse movimento, né? E de locações mistas. Como isso aumentou? Locações mistas. A pessoa agora procura casa em que ela possa morar e trabalhar. Entende? E aí? O contrato vai ser residencial ou vai ser comercial? Percebe? Você tá ligado nisso? Tem que estar. Então, o que eu queria concluir com vocês, que eu não joguei aqui 7 passos da minha cabeça. Isso aqui é a minha vivência. São 7 passos da minha vivência. Não joguei conversa no lixo. Tudo isso que eu trouxe para vocês são pilares que eu aplico e que eu conheço os resultados. É até chato, né? Eu vou falar de novo de comunicação. Comecei a trabalhar com manual de locador e locatário. Na verdade, de locatário, né? Eu fui trabalhar com manual de locadora coisa de 2 anos. E em 2016 eu fiz o meu primeiro manual do locatário, que era uma cartilha. A gente fazia impresso, livreto. Eu criei, fiz no Word, mas eu fiz, entende? E a gente ficou passado com o resultado. Então, nada do que eu falo aqui é teoria. Tudo isso é prática. Aí a Renata está perguntando, como fica nessa situação, residencial ou comercial? Renata, quando você tiver uma locação mista, você precisa medir qual é a extensão dessa capacidade produtiva desse locatário, tá? E eu vou te dizer, por exemplo, eu tenho um escritório dentro da minha chácara. Eu tenho um escritório lá dentro. Eu não recebo cliente lá, porque a minha clientela está aqui, em Vila Velha. Mas se eu receber esse cliente lá e eventualmente receber esse cliente, botasse uma placa, essa locação teria que ser comercial.
se fosse um imóvel alugado, certo? Porque eu estaria com um escritório dentro de casa recebendo cliente. Não seria... mesmo... Agora, se você tem uma pessoa que tem uma pequena empresa, ele presta serviço eventual, ou ele trabalha com digital... eu já vou voltar nas perguntas, tá subindo aqui, eu não tô lendo tudo. O sujeito não recebe cliente, ele faz o básico e o que ele tem ali é meramente um endereço fiscal, né? Só para ele emitir nota, não é uma coisa ostensiva, não tem placa, não tem nada. Pode ser residencial. A sua preocupação tem que ser com o preço do aluguel, porque vocês sabem que o aluguel comercial é muito mais caro que o residencial. E você não pode, na gestão dessa locação, gerar prejuízo para o locador. Então, você pode ser responsabilizado. Aí você vai pensar assim, aquela pessoa que é uma doceira, que aluga a casa e, sei lá, faz pão para fora, ou é uma doceira pequenininha que luta com muita dificuldade e é residencial. Agora, aquela pessoa que cresceu, faz bolo, tem uma mini cozinha industrial dentro de casa, não pode ser residencial. Então, você vai ter que sentir muito esse feeling, entendeu? Para você ver o que é residencial, mas regra geral, gente que levou empresa para dentro de casa tem que ser comercial. Você só vai deixar residencial aquela pessoa que, sei lá, tá com dificuldade, tá fazendo marmitex. É uma costureira, não tem uma porta aberta. Eventualmente, ela recebe alguém de encomenda, aí é residencial. Agora a pessoa vai e coloca um balcãozinho, abre uma porta e faz reparos. Tem que ser comercial. Tem que ser com predominância do comercial. Tá bom, gente? Será que eu respondi a todo mundo? Ó, a Dirlene tá falando, o rapaz queria residencial, mas iria fazer na sala o escritório. Então, aí não dá, tem que ser comercial, entendeu? Eventualmente, Dirlene, você pode entrar num consenso com o locador para fazer uma média. Você pega valor do aluguel comercial, valor do aluguel residencial e faz uma média, tá bom? Mas você não pode deixar o locador prejudicado, não. Ó. Aí, todo mundo conversando com a Dirlene. Que beleza. Mas se for comercial, tem como morar junto? Pode, Lore. Pode ser uma locação comercial mista. Aí, na verdade, não é comercial. Você vai fazer a locação mista com predominância da regra de comercial. Então, você faz a locação comercial e especifica no corpo do contrato que o imóvel está sendo liberado para uso misto, né? Que pode abarcar a residência também. Ó, Isabel. A Isabel está perguntando assim, uma pessoa que faz design de sobrancelha. Depende qual é o movimento de cliente ali. Entende? Por exemplo, quem faz meu design de sobrancelha é uma menina que está bombando. Ela tem um imóvel gigante, assim. Então, não é a atividade que vai determinar. É o porte. Você pode ter, por exemplo, você pode ter uma empresa especializada em entrega de refeições, marmitex, tá? Você pode ter uma senhorinha que faz no fogão dela, marmitex, para ajudar a pagar as contas de casa,
E você pode ter uma cozinha industrial fazendo marmitex, por exemplo, para entregar numa obra. Não é a atividade, é o porte. Tá bom, gente? Então é isso. A gente encerrou aqui, falamos muito, estamos com 1h30 aí de live. Alguém tinha pedido para entrar? Olha, gente, a Bia tocou num assunto muito importante. Quando você tem locação mista, ela está falando aqui, o condomínio não pode autorizar esse trânsito comercial, não? Então, vamos lá. Na época da pandemia, o trânsito intenso, não. O condomínio que é puramente residencial, você não vai poder ter uma locação mista. Não pode. Aí você fala assim, mas na pandemia do meu prédio, eu tô falando de locação mista, Bia, para imóveis casa. Porque ou então condomínio de destinação mista. Condomínio comercial você vai ter problema sério. Não pode de jeito nenhum. Aí você vai falar assim, mas na época da pandemia, as pessoas estavam no meu condomínio, tinha gente fazendo bolo. Gente, mas era uma situação absolutamente atípica. Ninguém estava saindo de casa. Muita gente teve impacto de finanças, porque comerciante que estava com imóvel com empresa paralisada, entendeu? Então é isso. Eu vi que tem gente querendo entrar ao vivo. Vou falar 3 minutinhos com cada um, tá bom? A pessoa entra, fala o que faz, qual é a experiência com locações, dá um oi para todo mundo, porque a gente já estendeu a beça a nossa live hoje. Vamos ver. Cristiano tá aí ainda? Vamos ver, hein? Coloquei pro Cristiano, que pediu. Custódia, quer entrar ainda? Eu acho que eles não estão mais ao vivo. Então é isso, gente. Se alguém quiser dar um oi, pede para entrar. Opa, alguém entrou. Quem entrou? Eu estou vendo só um quadro. Você tem que colocar a câmera, inverter a câmera. Não sei quem foi que entrou aqui. Não sei se foi Custódia, você? Ei! Oi! Tudo bem? Parabéns, parabéns. Estou amando as tuas lives, viu? Aprendendo muito com você. Que bom! Que bom, Muito fico bom. muito feliz. Excelente. Parabéns mesmo. Obrigada. Você é de onde, Custódia? Varginha, Minas Gerais. Que legal! A minha família é de Minas, mas é outro lado, né? De É, Conselheiro Pena. eu sou do sul de Minas. Eu conheço, Conhece? conheço. O sul de Minas é lindo. É uma região. Eu sou da cidade do ET. Varginha, é É, verdade. conheci. Ali eu conheço Três Corações, Campanha, São Lourenço. Tudo pertinho. Três Corações faz divisa com Varginha, né? Isso, que legal. Mas não fui a Varginha. Ó, então da próxima vez chega a Varginha. Vai ser um prazer. Tem que arrumar tempo para viajar agora. Custódia, é bom demais falar com você. Minas é lindo, Isabel, é verdade. E Eu falei, você. Ó, a Dirlene está te dando boa noite aí. eu falei, Dirlene, a Isabel mora em Guaratuba. Falei que eu amo Guaratuba. que legal. Dirlene, convida todo mundo. Ó, gente, eu vou fazer o convite. Cristiano, já vou te chamar de novo.
Vou repetir o convite. Quem puder, no Clubhouse, toda quinta-feira, 8 horas, a gente tem um bate-papo delicioso, Mulheres do Imobiliário. E quem puder, segue lá no Instagram, Mulheres do Imobiliário, o movimento é delicioso. A Dirlene, a gente está sempre junto lá, né, Dirlene? Na quinta. E a Bia também. A Bia que está aqui. Que bom, vou seguir, porque eu estou amando te seguir, olha, Ai, que aprendendo bom. muito mesmo. Um abração muito grande para você. Que felicidade, fiquei muito feliz. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Vamos ver o Cristiano agora, gente. Bora, Cristiano. A Bia, eu não lembro da Bia no Clubhouse, Dirlene, mas, ó, eu não consegui chamar ao mesmo tempo. Quer entrar, Dirlene? Deixa o Cristiano entrar, que ele não estava conseguindo participar. Vamos ver. Aí, gente, ó. O pessoal tá saindo já. Eu acho que o Cristiano não tá afim. Mais alguém quer entrar, gente? Para a gente concluir? Bora, Dirlene, entra aí. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo bem. E aí? Minha baixinha! Tô assistindo a live aqui. Tu vai ficar quantos dias aqui quando tu vem? Nada, eu vou dia 11 e volto dia 13. Ah, então tá. Ó, já marquei café com a Raquel Trevisan, não sabia que tu vinha. Vamos fazer o clube da Luluzinha, tá? Eu não falei com a Raquel também, não. Tá, eu já avisei ela. Eu mandei a live e falei, olha quem vai estar aqui em Balneário, que a gente pode marcar um café, entendeu? Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque o evento vai ser o dia todo. Mas bora lá. Legal. Bora lá. Ó, entrou a galera aí, eu queria agradecer a Janaína, a Rita, o Aro Leve, que é do Rio de Janeiro, a Janaína da Bahia, toda a galera que eu convidei para entrar aí. Ô, Isabel, eu falei para ti, qual bairro que tu é, abençoado? Tu não me respondeu. Eu falei para ela que eu era lá do Contorno, os meus pais lá do Parque do Café, em Ponta Grossa, Paraná. Todos os paranaenses maluco aí. Pois Viu? Quero te agradecer pelo conteúdo, guria. Tenho acompanhado você, tem abrido insights fantásticos assim para atender os clientes, entendeu? Eu estou trabalhando com algumas locações particulares, entendeu? Muito obrigada aí por tu estar fazendo esse trabalho, entendeu? Parabéns, que tu continue tendo sucesso e parabéns por essa pessoa maravilhosa que tu é. Por essa entrega que tu traz e que tu ama o que tu faz, tu demonstra isso na humanização, aonde que tu coloca a lei, entendeu? Coloca os insights, todo o conteúdo. Muito obrigada, viu? Que legal. Obrigada, Dirlene. Beijão. Beijão para todo mundo aí, tá? Gente, ó, quinta-feira tem live e o tema é surpresa. Amanhã eu conto. Tá bom, então. Beijão. E, ó, apareçam lá no Clubhouse, viu, Bia? Isso aí. Essa Bia faz tempo que não aparece, viu? Porque eu tô lá já faz tempinho e não tenho visto ela aparecer. Verdade, mas ela vai quinta, né, Bia? Aparece lá com a gente conversar. Os meninos e rapazes aí também, tá? Nós somos bem abertos, né, Raquel? É verdade. E homem chega lá e participa. Então, beijão aí, tudo bom, tá? Beijo, gente. Até quinta, espero vocês. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau.